Mateus, capítulo de número 9 e versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Irmãos, quando eu estava meditando nesta mensagem, logo depois que eu cheguei do ensino, o Senhor me trouxe primeiramente a sequência desta palavra, que aonde os discípulos de Jesus foram questionados por os fariseus que Jesus comia com publicanos e pecadores. E Jesus, quando ele ouviu este questionamento, disse que não necessitava de médico aqueles que são sãos, mas sim aqueles que estavam doentes. Todos nós sabemos que o que Jesus usou aqui é algo muito natural e normal. Todas as vezes que nós adoecemos, nós procuramos um médico para ter um diagnóstico e fazer um tratamento. E mediante a isso, posteriormente nós melhoramos. Deus, quando nos chamou, nos escolheu exatamente porque nós éramos incapazes e todos estávamos doentes. E o pecado é uma lepra, uma doença na nossa vida. Existem muitas pessoas boas desse mundo, que até mesmo ao longo da sua caminhada nesta terra não tiveram nenhum problema. Mas se o plano de Deus é salvação e vida eterna, vai chegar um determinado momento que todos nós vamos ter que recorrer a Deus, para que Deus de alguma forma trabalhe em nossa vida e nós viemos a reconhecer que Ele é o autor e consumador da obra perfeita, e Cristo lá no Calvário a executou com precisão, nos dando novamente a oportunidade de uma reconciliação a Deus por intermédio da sua morte lá na cruz. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente, irmãos, quando Jesus passou na alfândega e viu este homem publicano, cobrador de impostos, aonde jovem tinha uma carreira muito vantajosa e promissora. A palavra do Senhor é muito certeira em Mateus 9:9, dizendo que imediatamente Mateus tomou essa decisão, abandonando aquilo que fazia e seguindo a Jesus. Este foi um dos únicos homens a qual tinha uma grande habilidade e ali deixou tudo para trás para poder seguir a Jesus. Um emprego bom, cobrador de impostos, com uma carreira promissora muito grande e vantajosa, que lhe traria com certeza um grande poder financeiro e material. Mas Mateus usava com uma habilidade a sua caneta, aquela aonde ele não deixou de lado quando decidiu seguir a Jesus. Jesus conhecia que este homem, por ser publicano e cobrador de impostos, trabalhava com escritos, e isso era uma das suas virtudes. E Jesus, ao longo da sua caminhada, chamou muitos homens, aonde nós, às vezes, pregadores da palavra, não estudamos sobre as suas habilidades que eles tinham. A própria palavra do Senhor vai dizer que Pedro e João, eles eram indoutos, ou seja, não tinham a mesma habilidade que tinha Mateus. Mas Jesus, quando falou para ele, com certeza, deu a ele a oportunidade de relatar os feitos maravilhosos que Jesus faria. E Mateus usou a sua habilidade para relatar, e é por isso que nesta noite nós estamos aqui lendo, e o Espírito Santo de Deus nos usando no Evangelho de Mateus, para demonstrar, meu irmão, minha irmã, que todos nós, chamados por Deus, para tomar uma decisão de abandonar, quem sabe, a nossa vida terrena, para prestar trabalho para o Senhor, anunciando o reino do céu e a sua justiça. A palavra do Senhor em nossa vida nos mantém firme e forte, e aquilo que nós praticamos, que é o Evangelho, nos mantém a fé. A fé vem pelo ouvir,
e o ouvir da palavra. E isso a cada dia mais, meu irmão, é o que tem nos impulsionado a cada dia mais e mais a fazer a vontade do Senhor. Neste momento, irmãos, quando Jesus ele foi questionado próximo aos seus discípulos, Jesus prestou muita atenção no questionamento dos fariseus, porque na interpretação deles, o inimigo também poderia lhe usar para que eles viessem a desistir exatamente daquilo que Jesus já estava fazendo, que era colocando ao lado dele muitos homens que até mesmo eram desprezados sem nenhuma habilidade. O que nós podemos, irmãos, entender nesta mensagem é que muitas vezes eu e você faremos isso também. Nos reunimos para engrandecer e exaltar o Senhor, testemunhamos as obras. Eu digo com certeza, irmãos, o que eu fazia lá no mundo era desagradável aos olhos do Senhor. O que eu praticava longe do Senhor desagradava constantemente a Jesus. Porém, o Senhor sabia que lá daquele mundo eu tinha muita coragem para fazer as coisas erradas. Então a coragem é uma das virtudes que o Senhor manteve na minha vida para fazer a sua obra hoje. Não importa, irmão, se eu vou ser questionado ou criticado, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou, mantendo sempre, meus irmãos e minhas irmãs, a convicção em um alvo que é Cristo. Quando nós definitivamente recebemos um chamado do Senhor, Ele sabe de todas as nossas habilidades e através disso desenvolvemos aquilo que temos habilidade, aperfeiçoando o Senhor Jesus em nossa vida, aquilo que nos falta. É por isso que na caminhada cristã, muitas pessoas desistem porque não sabem o que vão fazer para o Senhor e começam a entrar num questionamento sobre as falhas e erro e pecado dos outros, porque perderam a direção da sua vida e não tem mais convicção do que deve fazer. Paulo, quando ele foi questionado em Coríntios, ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Então o ai de mim é uma responsabilidade com dor, porque ele sabia que jamais poderia desistir. Meus irmãos, minhas irmãs, todo aquele que é um cristão voltado a Cristo hoje, ele passou por um processo e ao longo desse processo vem edificar a fé, e os seus testemunhos diariamente os levam muitas vezes as pessoas a ter mais fé e pregar a palavra do Senhor com mais ousadia. A própria palavra do Senhor diz que Paulo disse que nas suas prisões contribuíram muito para que muitos dos seus irmãos em Cristo pregassem mais a palavra. O próprio Pedro e João, quando foram julgados pelo Sinédrio, disse que o Senhor daria a eles autoridade e ousadia para falar no nome do Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, conhece a tua habilidade. O Senhor Jesus conhece aquilo que você pode produzir de melhor para Ele. O problema, meu irmão, minha irmã, é que a todo momento nós ficamos nos comparando com a vida dos outros, coisas que o Senhor não comparou. A palavra do Senhor em 2 oportunidades vai dizer que todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas do que fizeram com a sua vida nesta terra. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós fomos chamados por Jesus, nós temos agora um compromisso, uma responsabilidade, um alvo a seguir. A palavra do Senhor vai dizer em várias oportunidades que a salvação é individual. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, porque unicamente a salvação é pela fé em Cristo. Mateus, ele precisou somente de um chamado. Não houve ali um questionamento. Não houve um debate. Mateus não estava preocupado com o que ele iria deixar para trás. Mas ele teve a certeza de que aquele momento em diante ele avançaria com Cristo. Mateus deixou muitas coisas para seguir a Jesus. Mas ele com certeza hoje está na glória e ainda levou uma honra de relatar o evangelho de Mateus. Mas os outros discípulos também tinham as suas qualidades. O próprio Senhor disse a Pedro que ali ele era pescador, mas faria dele pescador de homens. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta mensagem, nesta noite, a gente vem a refletir. Será que verdadeiramente nós estamos todos os dias dando ao Senhor o nosso máximo para a obra dele? Estamos procurando a cada dia mais nos esforçar
para levar o evangelho. Hoje, meu irmão, minha irmã, quando eu estava ali fazendo aquele velório, por muitos momentos as pessoas questionavam acerca daquele acontecido. Mas a convicção que eu tinha é de que ali era mais uma oportunidade que o Senhor demonstrava pelo conhecimento que muitas pessoas ali que faziam anos, décadas que não me viam, agora estavam vendo ali um pastor, fazendo um ato onde a tristeza e a dor prevalece pela perca de uma pessoa irreparável na vida deles. Mas a nossa parte é manter o foco, a nossa parte é continuar falando do amor de Cristo. Somos oportunistas nessa terra, respeitando todas as raças, religiões, crenças ou fé, mas também respeitando o sentimento das pessoas a qual enfrentam quando tem uma perca. A própria palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus Cristo, ele viu que Marta e Maria estavam chorando pela perca de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele chorou porque demonstrou um sentimento, mas imediatamente veio a praticar a fé com uma razão e ir lá e resolver a situação. O nosso Senhor é o único que tem poder. Nós não temos este poder. O Senhor opera conforme a sua vontade ou pela nossa fé. E o querer de Deus prevalece em nossa vida, porque somos hoje servo. Nesta noite aqui, meditando nesta palavra, me chama a atenção que Jesus estava passando e Mateus estava assentado. Ou seja, ele estava ali fazendo aquilo que ele tinha conhecimento. Estava até mesmo, quem sabe, descansando. Mas no momento que ele começou a seguir Jesus, incansavelmente este homem andava ao lado de Jesus. O poder do Espírito Santo na vida de Mateus também lhe impulsionava a fazer a vontade do Pai, assim como o poder do Espírito Santo nos impulsiona a fazer a vontade de Cristo hoje em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, eu sei que todos que estão ao vivo conosco aqui têm algo a fazer para o Senhor. Se ainda não chegou o teu momento, a tua hora, você vai te preparando, porque o Senhor vai te chamar. Jamais, meu irmão, minha irmã, eu iria imaginar que ao longo dos anos que eu sirvo a Jesus, nós poderíamos produzir tantos frutos ali, a ponto de trabalhar para o reino de Deus e automaticamente dar frutos dignos de arrependimento. No questionamento de Mateus aqui, precisaria passar por um processo. E o processo foi passado logo ali na frente, quando Jesus está na casa de Mateus comendo com publicanos e pecadores, porque Mateus era publicano. Muitas pessoas não entendem a obra que Deus fez na tua vida, mas Deus fez na tua vida para anunciar o reino dele e testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito a cada dia mais. Meu irmão, minha irmã, não vamos nos retrair, nos recuar da obra que o Senhor nos confiou e avançar, porque o mundo jaz do maligno, mas nós vivemos no mundo, mas o mundo não vive mais em nós. Todos nós que estamos aqui ao vivo agora, essas dezenas de pessoas precisam desesperadamente de um Salvador, e o único é Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que a cada dia mais não desistir da jornada, não desistir da caminhada. Por mais difícil que seja, é necessário continuar, mesmo que nós tenhamos um dia trabalhoso, exaustivo, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que dias trabalhosos virão para a vida de um cristão, porque o mundo vai vir contra nós, o nosso adversário Satanás não vai desistir até nos jogar no chão, mas o Senhor aqui nesta noite está dizendo que Ele é a tua força, que Ele é o teu conforto, é nele que você confiou a tua fé, e ela vai ser edificada cada dia mais quando você praticar o que o Senhor lhe ordenou através da sua palavra. É difícil ser um cristão, irmãos. É difícil permanecer na presença do Senhor, irmãos. Mas é pior viver no mundo. É pior viver afastado do Senhor. Se com Jesus, que é a nossa força, nós já estamos num campo de batalha, em guerra, você imagina sem Ele. Todos nós que estamos aqui ao vivo nesta noite, já precisamos em algum momento ou todos os momentos da nossa vida do Senhor. E o Senhor ali nos aceitou de braço aberto. Mateus estava sentado na alfândega. Jesus disse: segue-me. E ele levantou e seguiu.
Quantos de nós, irmãos, estão abandonando as coisas de Deus porque não estão mais ouvindo o Senhor Jesus? Estão alimentando o seu ego, o seu orgulho. Estão alimentando o seu eu. Estão olhando no pecado dos outros exatamente uma condição que também é pecador. Ninguém é maior ou menor nessa terra. Todos somos totalmente dependentes do amor, da graça e principalmente da misericórdia de Jesus. Mas nós temos um adversário, um inimigo, e ele é espiritual. E ele vai usar tudo e todos para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, desista do chamado do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E a salvação é unicamente pela graça do Senhor em nossa vida, mediante a fé. O questionamento dos fariseus era: o teu mestre come com publicanos e pecadores. Sabe por que eles falavam isso, irmãos? Porque eles se achavam ali maiores do que Deus. O conhecimento desses homens ali implantando leis e ordenâncias lhe trazia uma autoconfiança e um orgulho de soberba, se achando que eles poderiam julgar, criticar e até mesmo falar dos publicanos, que Mateus fazia parte, e dos pecadores. Não é diferente nos dias de hoje. Há uma classe muito grande, irmãos, que se acham santos e perfeitos, mas se esquece que todos são cheios de falhas, erros, pecados e defeitos. O Senhor, nessa noite, vem falar fortemente ao nosso coração, porque ele passou ali e viu Mateus e disse: segue-me. Mateus em nenhum momento teve dúvida do que ele iria fazer para Jesus. Ele confiou, ele obedeceu, seguiu firme e forte para permanecer na presença do Senhor. Enquanto, meu irmão, minha irmã, você tiver dúvida do que você tem que fazer para Deus, você não vai evoluir e nem crescer. Por isso, irmãos, que todas as vezes que eu passo por algum momento, por alguma dificuldade, eu me lembro que eu tenho que continuar fazendo a vontade de Deus. E Deus, irmãos, é o maior interesseiro que nós permanecemos na obra dele. Não porque somos insubstituíveis, mas porque recebemos uma oportunidade. E para nós hoje, assim como Mateus, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, todos eles receberam isso e permaneceram firmes porque era um privilégio. As pessoas do mundo, irmãos, não entendem o que é uma maravilha de servir e seguir a Jesus. Mas nós que vivemos isso a todo momento, temos a certeza e a convicção de que nós não vamos parar na caminhada, porque aquele que nos chamou nos capacita, nos prova e nos aprova. Sabemos, irmãos, que não é fácil permanecer ao lado de Jesus, mas pior vai ser se afastar de Jesus. Lembre-se desta mensagem nesta noite. Mateus, um publicano, cobrador de impostos, com apenas uma caneta, onde ele tinha uma grande habilidade, e o Senhor usou para relatar as maravilhas que ele fazia. Quem sabe você aí ainda não foi valorizado pela habilidade que o Senhor viu em você, mas você tem que continuar fazendo a vontade do Senhor. O Espírito Santo vai adicionar e te agraciar com dons espirituais, e quanto mais for dado, mais será cobrado. A quem mais for confiado, mais vai ser requerido. Então, meu irmão, minha irmã, se faz um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 15 anos, 50 anos que você serve a Jesus, tenha certeza que Deus vai cobrar muito de você o que Ele lhe confiou a fazer. Não desista, não pare, não recue. Se você cansar, descanse, mas não se desvie da verdade. Irmãos, o que mais o inimigo tem hoje nos atacado são exatamente com palavras para que você, para que nós viemos a parar. Mas nunca esqueça das palavras de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje, quando eu estava ali dando o ensinamento preparatório para o batismo, aquelas almas que estavam ali, irmãos, ficaram durante 1 hora e 10 minutos ouvindo
coisas que também a minha vida foi edificada. Nos últimos dias, a intensidade no que diz respeito ao ensinamento nos traz também o conhecimento, porque a nossa capacidade de fazer a vontade do Senhor nos aperfeiçoa pelo Espírito Santo de Deus. Então, neste momento, irmãos, você que está escutando este áudio, você que está escutando este vídeo, você que está ao vivo conosco, não importa se vai ser no horário da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, nunca se esqueça que Jesus te chamou para uma obra e nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Por mais difícil que seja, por mais coisas que perdemos nessa terra, nunca desistimos da caminhada, porque o Senhor estará sempre conosco. O Senhor, todas as vezes que vê nós precisando de socorro, com certeza Ele vai nos socorrer. Amém, irmãos? Então medite nesta palavra, Mateus capítulo 9 e versículo 9. O que levou Mateus a abandonar a sua carreira, o seu futuro, para seguir a Jesus? É que Jesus, irmãos, é o único que pode preencher em nossa vida tudo aquilo que nos falta. E Mateus tinha tudo, mas não tinha Jesus. Então, quando Mateus teve Jesus, decidiu abandonar tudo. Amém, irmãos? Esta é a mensagem que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Amém?